finalmente, Aí, então, ele vai poder voltar à Índia, não? Depois de escrever o livro, depois de escrever esses o três livro, livros, esses 3 livros, não? Ele pode voltar à Índia. Neste momento, ele é muito conhecido, né? Ele é um autor conhecido, famoso, é um autor famoso, não? Então, quando ele retorna ao ashram, o Maharishi, né, o Ramana, faz esses comentários confirmando o apreço que ele tem pelo trabalho de Bibi. Então, ele fala assim: um dia o Maharishi disse a Bibi: você está dizendo em seus livros a mesma coisa que eu digo, só que você faz isso de uma forma moderna. Então, imagina um sábio como Ramana, né, dizer que Bibi está dizendo a mesma coisa que ele diz. É impressionante, né? Agora, sabe que o, um outro Shankara, não, mais atual, né? Mikael pode falar o nome do Shankara. Muitos estudantes de Pobranta, Shankara de Kanchipuram, é, Jaguru. mas mais atual, né? Muitos estudantes de Pobranta foram visitar durante os anos, né? Esses anos foram visitar Shankara. E ele falou a mesma coisa. Eles têm perguntas por Shankara. Fizeram perguntas para ele. E ele disse: todas as respostas estão nos notebooks de Pobranta. Porque ele conheceu, porque cada vez que um aluno, um estudante de PIB ia lá, levava um dos notebooks que estavam em andamento, né, estavam sendo editados, e ele olhava e lia, né? Diz que ele botava aqueles grandes Completamente. óculos Um grande sábio. e ele lia, não é? Então, bom, então, mesmo o secretário de Missouri, né, um secretário do governo, financeiro do governo de Missouri, veio e perguntou para Ramana: o caminho secreto de Paul Branton também é útil para os indianos? E Maharshi respondeu: sim, Sim, com para certeza. todos, para todos. Então ele ainda perguntou: a doutrina que o corpo, os sentidos, etc., não são o eu, é comum entre nós, mas como praticá-la, realizá-la? Maharishi respondeu: pelo método tríplice mencionado no livro de Paul Branton. Então, ele realmente confirma mais de uma vez, né, que Bibi tem muito conhecimento. E ele diz mais. Em resposta a uma outra pergunta, você disse que leu O Caminho Secreto de Paul Branton. Leia-o milhares de vezes. Bibi me expressou, quer dizer, expressou o ensinamento dele, de Ramana, né? Me expressou corretamente. Então, por que você não o pratica, né? Então, realmente, nós notamos, não, que durante, né, essa vida em comum que Bibi teve com Ramana, ele realmente confirma, não é o Dharma de Bibi, né? Sim, esse Ganesha, o sobrinho de Ramana, fala: o Maharishi é determinado a oferecer ao Paul Branton tudo, porque o ensinamento de Maharishi tem a necessidade de espelhado por todo mundo. Sim. Porque com Ramana em Tiruvannamalai é muito desconhecido, esse não é possível. Esse acontece só ao chegar do PIB. Uhum. Sim. Bibi ainda fala, né, no livro, fala ainda mais, claro, sobre Ramana. Então, ele diz: na presença desse sábio, sentia-se segurança e paz interior. As radiações espirituais que emanavam dele eram totalmente penetrantes. Se, portanto, eu queimar incenso literário diante, de sua imagem, será apenas uma fração do tributo que devo prestar a ele. Então, será somente uma fração de tudo que ele é grato ao Ramana. Não se pode esquecer aquele seu sorriso maravilhoso e cheio de significado, como um toque de sabedoria e paz conquistadas pelos sofrimentos e pela experiência. Ele era o homem mais compreensivo que eu já conheci. Você sempre podia ter certeza de que algumas palavras dele suavizariam um pouco seu caminho. E essas palavras sempre confirmavam o que o seu sentimento mais profundo já lhe dizia.
O Branto, nessa época, queria ficar mais tempo aqui na Índia. planejando duas anos. Então, o que aconteceu? Ele resolveu construir uma pequena cabana, não, perto do Eu ashram, acho. é alguns metros, né, do ashram. E ele ficou lá por um tempo, né? Então, Ele essa viveu lá. pequena construção ainda existe, né? Ele menciona, tem até um secretário, né, dele, que ele vivia com ele, que ele menciona, né, toda essa experiência de Pobranto, vivendo nessa cabana, não é? Isso Digamos, tudo é a muito simplicidade, tudo primitivo muito primitivo, né? dentro Até da hoje, floresta, sim, com até esse hoje existe lá. Com tribos de macacos, macacos, com com escorpiões, escorpiões no sapato, não é? Com dificuldade, né? Com água, tarantulas, spiders that kill you, tarantulas. sim, com as aranhas enormes, não é? Então, isso tudo é relatado pelo secretário dele também, né? Então, então foi isso que Tive é aconteceu. corajoso, Uhum. corajoso. Sim. Bibi, então, ele está muito feliz por retornar ao ashram, não? É visível, não é visível que ele está muito feliz. Mas também nessa época, não é? Ele começa a questionar novamente, digamos, né? Outras questões, né, do nível intelectual voltam à sua mente, não só por ele, mas também porque ele pensa como explicar, não, por exemplo, quem eu sou. Ramana, nós sabemos, não, que a base do trabalho de Ramana é quem eu sou. Embora ele tenha ensinado, né, tem livros, né, sobre os ensinamentos dele, de discípulos que registraram, né, ensinamentos, ele não é um instrutor, né, de explicações. Então, Paul Branton sente que a mente ocidental e ele mesmo precisa de algumas explicações mais intelectuais para os mistérios da vida, que ele ainda com essa indagação não, do quem eu sou, ele ainda não encontra. Então, ele escreve não, um livro chamado Os Ensinamentos Ocultos Além do Yoga, onde ele trata bastante de temas como metafísica, mentalismo, né? Ele fala que só a pergunta quem eu sou não é suficiente, que nós temos também que saber o que eu sou, né? Sim, no prefácio O que desse eu sou. livro, Bibi fala um pouco sobre o desenvolvimento do Pipi mesmo.